Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. A gente está aqui hoje, gente, para discutir uma temática que a gente já vem trabalhando muito juntas há um tempo, né? Há meses, na verdade, e que vem se intensificando muito. A gente gravou o primeiro episódio, falou disso, sobre tendências em 2024, que é a exclusão de dependentes pela operadora de saúde e, muitas vezes, inclusive, a exclusão do próprio titular. Essa tendência ela vem se consolidando aqui em 2024. A gente já observou, ajuizou muitas ações, não foi em dezembro, final de novembro, e de janeiro e fevereiro, isso se consolidou ainda mais, um cenário problemático que a gente vem aí buscando alertar o segurado sobre os direitos dele, o que ele pode para conseguir manter essa operadora, esse plano de saúde, e também alertar os advogados de uma tese que tem sido muito discutida em saúde suplementar. Isso. São basicamente duas, digamos assim, como a gente pode... Eu sou muito prática, né, gente? Então, assim, ó, é desse jeito, é isso aqui, vamos lá. São praticamente duas. A primeira, que foi como a gente relatou no primeiro episódio dessa temporada, que era justamente a exclusão dos dependentes dos planos de saúde individuais e familiares antigos. Então, o titular, ele recebia geralmente um e-mail ou um telegrama, uma carta, enfim, geralmente era e-mail, pedindo para que comprovasse a dependência financeira desses dependentes dele no plano de saúde. E muitas vezes eram pessoas de 20, 30, 40, 50 anos que eram dependentes e que apenas não sabiam que, independentemente da idade e independentemente da dependência financeira, eles tinham direito de permanecer naquele plano. E uma situação que vem caótica, a gente veio falando sobre isso no caminho, que a gente sempre vem juntas, né, gente? Vocês sabem que a gente é siamesas, assim, no dia do episódio, a gente faz tudo juntos, ainda bem, né? Porque, além de tudo, a gente é muito amiga. E a gente veio falando sobre isso. Muita gente recebeu ou não a carta lá meses atrás, 60 dias atrás, não se deu nem conta, né? Não abriu e-mail, chegou no spam, perdeu acesso àquele e-mail, enfim, não deu conta. E quando chegou agora, 2024 já rolando, a pessoa... Eita, meu boleto baixou, por que será? E descobriu esse presente. O que será que aconteceu? Será que a operadora decidiu me dar um desconto esse mês, quando viu o dependente excluído? Então, assim, é isso. De fato, quem não comprovou, né, o dependente foi excluído. Só que assim, gente, você não precisa comprovar, né? A questão não é, ai meu Deus, eu tenho que comprovar, e agora o que é que eu vou fazer? Vou pagar o imposto de renda, meu filho ainda estuda. Não é isso. Você tem direito, como acabei de dizer, a permanecer esses dependentes, independentemente da idade e independentemente da condição financeira. Ah, Marcela, o meu filho agora ele é magistrado, passou no concurso. Pode continuar? Pode, tá? Independentemente dessa condição financeira, ele pode continuar. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? O lado bom é o que eu acabei de dizer, que ele tem direito a continuar no plano. O lado ruim é que, infelizmente, vai ter que judicializar. E, realmente, quem nos escuta, né, ou quem está passando por essa situação, o tempo já está acabando ou já acabou, já foi excluído e precisa, com urgência, realmente procurar um advogado especialista nessa área, né, que tenha essa expertise e que tenha também, além da expertise, a experiência, para que requeira esse direito judicialmente, porque realmente, administrativamente, não, vou mandar um e-mail, vou questionar a operadora. Vou ligar no saque. Olha, infelizmente, não vai resolver administrativamente. E tem outra situação que é relativa, ainda relacionada a isso, que é muito engraçado, que a pessoa acha que não só ela vai ter uma solução, como ela acha que ela pode esperar. Muita gente nem cai a ficha, é impressionante. Que a pessoa recebe o e-mail, aí vamos supor que ela não recebeu, beleza. O boleto baixou, e aí ela não procurou ajuda, não procurou se informar, não atentou do que se tratou. Se passar o tempo, se decorrer aí vários meses, ela não vai conseguir essa reativação. Eu sei que muitas pessoas não usam, até um privilégio, não usar mês a mês o plano de saúde. Eu não uso, por exemplo. Eu não faço exame todo mês, não procuro médico todo mês. Mas, se a pessoa não usa todos os meses, talvez ela se dê conta daqui a 3, 4 meses. Eita, fui fazer um exame ali no laboratório e deu negado, porque o plano está cancelado. Aí é tarde, como é que tu vai conseguir convencer o juiz que você recebeu uma carta que não recebeu, não foi enviada, apesar de muitas vezes o e-mail ser da pessoa, então a pessoa indicou aquele e-mail, depois trocou, perdeu qualquer coisa. O plano baixou,
e a pessoa nem atentou. Como é que eu vou dizer para o juiz? Ele vai acreditar, vai dizer, realmente, minha filha, você deu e-mail e depois perdeu e agora está 4 meses pagando a menor e você nem notou que está pagando a menos. É muito pouco crível para o judiciário isso. Então, se a gente busca nessas ações, e tem sido um entendimento muito tranquilo aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, se a gente busca a manutenção desses dependentes, é essencial que as pessoas atentem de forma rápida, não achem jamais que porque a operadora disse é o real direito daquela pessoa, então, tipo, ela disse que vai me excluir, então eu devo ser excluído mesmo. Não, se ela disse que você iria ser excluído, mas pesquisa, pô. Se dá o trabalho de ler, vai olhar a jurisprudência, bota no Google. Tu coloca no Google, exclusão dependente operadora X. E aí você vai averiguar e buscar, preferencialmente, um advogado especialista para se assegurar do seu direito. Muitas vezes são planos muito bons que não são mais comercializados. E se você perder, você vai restar sem nenhum plano de saúde. Eu tenho 2 pontos a comentar sobre essa fala. O primeiro é, vamos lá, muita gente, eu acho, que acredita nessa questão da operadora porque tem em tese, né? Realmente, depois dos 24 anos, o filho não pode, né, permanecer no plano. Então, eita, meu filho se formou, não pode mais permanecer no plano. E, gente, essa não é a regra que vigora para esta modalidade contratual, que é um plano antigo. Então, assim, é como a gente está aqui reiterando, falando 1001 vezes, que independentemente da idade, como eu falei, pode ser até já juiz o seu filho, ele tem direito a permanecer nesse plano por uma regra deste plano, desta modalidade contratual. E o outro ponto que eu iria comentar é o seguinte, que muita gente diz assim, eita, como se fosse assim, eu estava aqui nesse plano de saúde, escondido do plano de saúde há 10 anos, o plano já era para ter expulsado meu filho há 10 anos, o plano fez uma caridade, me deixou, né, mais 10 anos e agora então eu vou ter que procurar outro, inclusive arrumei um mais barato. Se eu fizer por intermédio de não sei o quê, vai ser mais barato ainda. Então, é melhor eu fazer. E, gente, não é assim. Porque essa análise não é uma análise do valor que você vai cobrar. É uma análise de incidência de possíveis reajustes, possíveis percentuais de reajuste que vai acontecer em cada modalidade contratual. Então, sim, muitas vezes, nesse cenário de um plano antigo, de um plano individual e familiar, é muito melhor permanecer nesse plano, é muito mais barato permanecer nesse plano do que contratar outro. Porque o que é que acontece? Frequentemente, há abusividade no tocante aos reajustes desse plano e o que você tem que fazer é, de fato, permanecer nele e questionar a abusividade do que trocar, porque aí sim vai ser realmente muito mais vantajoso continuar nesse plano. Então, não achem, né, não pensem que justamente contratar uma outra modalidade contratual vai ser uma solução para esse problema da questão da exclusão dos dependentes. E, além disso, esse plano antigo, ele tem, além do reajuste menor, uma cobertura muito maior. Então, se você tem um plano antigo, tu sempre fala isso no teu Instagram, mas ela sempre fala isso. Se você tem um plano antigo, você não vai cancelar esse plano antigo. O seu plano antigo, mas é porque a operadora me disse que eu não tenho direito à fisioterapia, porque meu plano é antigo. Não é assim que funciona. A operadora, via de regra, ela funciona para fazer o máximo para você adaptar esse contrato. Quando você adapta esse contrato à Lei 9656, né, a lei nova, o que a gente fala? Que você teria cobertura do rol da ANS, que é menos do que você tem direito no contrato antigo, e, além disso, você adapta o valor, aumentando aí um percentual no valor da sua mensalidade, do seu prêmio. Então, você diminui as coberturas para aumentar o valor da mensalidade. Tenha certeza que o plano antigo é o melhor cenário que você pode ter. Mas eu estou achando que está caro, etc. Se você adaptar, você vai pagar mais caro. Se você procurar um operador de saúde num plano coletivo, no empresariado, no coletivo por adesão, você pode inicialmente pagar bem mais barato, mas a longo prazo você vai ter menos cobertura e muito mais reajustes anuais, principalmente abusivos. Então, se você tem essa modalidade de plano, foi excluído, sim, a melhor opção é você manter aquele plano de saúde, buscar um advogado especialista e manter o plano de saúde original. Até porque, além da questão da rede credenciada, não se comercializa mais, gente. Então, tipo assim, saiu, você não vai ter mais como contratar este mesmo plano com esta mesma modalidade contratual. Então, seria até um tema que a gente pode até pensar para gravar um outro episódio das vantagens de permanecer num plano individual e familiar antigo. Mas, como não é o tema desse episódio, vamos dar aqui andamento, né, nessa questão da exclusão. O outro cenário que a gente vê também que vem acontecendo é uma exclusão, certo, de planos coletivos para adesão, que é como é nomeado aqueles planos que a gente contrata através de uma administradora de benefícios,
certo? Então, a gente vai lá, tem uma terceira pessoa jurídica, digamos assim, para a gente não dizer o nome. Pode falar em abstrato, associação, entidade de classe, né? Órgão. Tipo, OAB, CREMEP, enfim, por É, meio outras. do seu vínculo com essa associação, essa entidade de classe, você consegue contratar um plano de saúde, mas é como se fosse assim, o seu plano não vai ser você e o plano de saúde, tem uma terceira pessoa física, pessoa jurídica, tem uma terceira estipulante, digamos ali, nessa relação. Enfim, se tem essa terceira pessoa jurídica, excluindo, né, cancelando esses planos, pedindo a comprovação da sua relação com essa entidade ou com essas associações. E aí... É complicado. A gente tem falado muito, né, esses últimos 2 dias sobre isso, Marcela. O que tem acontecido, assim? O que eu vejo de cenário? Eu acho esse cenário desse segundo caso de coletivo para adesão, o primeiro caso de exclusão dependente do plano individual, muito tranquilo, né? A gente ajuizou muitas ações, assim, entendimento tranquilo no Tribunal de Justiça de Pernambuco, graças a Deus, né? Porque quando a gente começou a pensar na tese e chegar aos primeiros clientes, a gente fez, tá muito claro aqui o direito do segurado permanecer, mas será que vai entender assim, né? E era uma situação nova, mas essa segunda eu acho muito mais caótica. Porque, assim, a gente vai ter uns segurados que, com certeza, quer dizer, com certeza no judiciário nunca dá para ter, mas, assim, aparentemente é muito provável que ele mantenha o plano. Então, segurado em tratamento, segurado idoso. Tem as pessoas que há muito tempo não têm vínculo mais com a associação, com o órgão de classe, mas tem as pessoas que são jovens e há pouco tempo não têm esse vínculo. Então, tipo, uma pessoa que era advogada, por exemplo, e deixou de ser agora há pouco tempo, há 6 meses, e é jovem. Essa pessoa provavelmente vai ser excluída. E aí ela vai fazer o quê? Então não vai contratar livremente. O que a gente precisa assim, desmistificar é que não existe mais uma livre adesão de plano de saúde. Então, tipo, não é como se você pegasse um cardápio de um restaurante e escolhesse lá, eita, o que eu vou comer hoje? Será que eu vou contratar fulano, ciclano? Não é assim. Isso tem pré-existência. Muitas vão negar a contratação. Você não consegue aderir livremente. Então, essa coletivo para adesão, eu acho que vai ser um cenário muito caótico e a gente está aguardando aí a qualquer momento, né? Eles estão dando prazo, 5 dias, 30 dias. Começou com 60 dias, 30, 5. E, pelo menos para mim, tem aparecido muita gente que é em situação, principalmente, de tratamentos caros. Geralmente, né, gente, infelizmente, essas retaliações, digamos assim, acontecem para pessoas mais vulneráveis. Né? Então, são pessoas que, em tese, dariam mais custo ao plano de saúde, são pessoas, como eu falei, mais vulneráveis no sentido de idade, de doença, enfim. É o que vem, primeiramente, né, esse é o cenário atual, que estão enviando, né, essas cartas, esses e-mails, esses telegramas também para essas pessoas, pedindo essa comprovação. E, infelizmente, também, da mesma forma que a primeira situação, esse tempo está acabando, esse tempo está diminuindo, e tem muita gente que está esperando o último dia, ou está pensando, meu Deus, como é que eu vou pegar uma certidão, eu vou arrumar não sei o quê para comprovar que eu estou. Gente, a questão não é comprovar que tem um vínculo, ou que você ainda é associado, ou que você ainda tem uma relação. A questão é o seu direito de manutenção, ou seja, de continuar nesse plano de saúde. E eu gosto, assim, muito desse cenário, sabe por quê? Porque a gente vê que muita gente tem um justo receio, quando vai ajuizar uma ação de reajuste, que a gente faz bastante. Tipo, meu Deus, será que eu vou ser excluído do contrato? E essas pessoas que estão tendo plano excluído não são pessoas que ajuizaram a ação de reajuste. Não quer dizer que quem ajuizou uma ação de reajuste não vai ser excluído, porque pode ser, mas geralmente não tem a ver com a ação de reajuste, tem a ver com uma pré-existência, um tratamento que é oneroso para o plano, o ingresso numa faixa etária que seja de maior risco. Então, muita gente diz assim, Iris, eu tenho uma empresa, né? A gente ajuiza muito o plano empresarial. Mas assim, eu tenho uma empresa e eu tô com medo que o plano cancele. Meu amor, mas o plano pode cancelar a qualquer momento. Assim, a legalidade da conduta, uma coisa é o que pode acontecer no mundo dos fatos. O plano pode cancelar? Pode. A qualquer momento você pode receber uma carta e pode dizer que vai cancelar. É válida essa recusa, o judiciário vai manter, aí é outro problema se vai ser válido ou não. Mas, nesse caso, muita gente tem medo dessa retaliação em ação de reajuste, nunca ajuizou uma ação de reajuste. Está sofrendo a retaliação não por estar discutindo qualquer coisa na justiça com a operadora de saúde e com a administradora, mas porque está sendo expulso pelo ingresso em faixa etária de risco ou pela doença, alguma pré-existência, algum tratamento. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu uma vez fiz uma reunião com um possível cliente
E aí ele disse, eu expliquei a ele tinha um direito muito bom, enfim, totalmente pacificado no tribunal. Enfim, ele disse, doutora Marcela, eu entendi tudo, eu quero fazer a ação, mas eu vou esperar o tratamento da minha esposa. Porque eles já negaram três vezes. Aí veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe essa questão de esperar o tratamento finalizar para não ser retaliado em relação à ação de reajuste. Como o Iris acabou de dizer, se vai retaliar ou não, é uma questão aleatória do plano de saúde que comete isso todos os dias, todas as horas. Aí eu disse, o senhor acabou de me narrar que mesmo sem ação de reajuste, já foi retaliado 3 vezes, né? O senhor já teve aí o tratamento, enfim, até também ele tinha tido exclusão. Ele narrou 3 fatos abusivos. E eu disse, veja, 3 retaliações sem ação nenhuma de reajuste. Então, é uma opção sua, né? Ou vai, em tese, eu quase que dizia isso a ele, ou vai, em tese, continuar no plano, pagando mais caro e sofrendo retaliação, porque pode acontecer aleatoriamente, ou vai acontecer a retaliação aleatoriamente e pagando o valor que deveria estar pagando. Porque esse é o cenário, gente. E as retaliações, as abusividades, eu acredito muito que a gente sabe que é um jogo de números da operadora. Então, assim, acontece aleatoriamente. A gente tem uma operadora específica aqui em Pernambuco, em Recife, que geralmente, olha, geralmente mesmo, ela nega exame de vitamina D. Gente, é o básico, é o exame de sangue, vitamina D. Você vai lá fazer no laboratório um exame de vitamina D. R$100, 120. Às vezes até 60, 70, enfim. Aí, essa mesma operadora, ela frequentemente nega. Só que é muito aleatório, tanto faz. Vamos supor que seja o meu plano. Eu ir e fazer o exame, como no outro dia eu ir e negarem. Aí, daqui a 3 meses eu vou fazer de novo, aí eles negam de novo. Então, assim, é muito aleatório. Parece até que é um cadastro, que eu acho que clica, não clica, clica, não. Assim, é surreal. Mas, enfim, narrando tudo isso para mostrar que essa retaliação, né, essa abusividade, ela é uma realidade dos planos de saúde, né? Então, frequentemente, ela acontece. Essas abusividades, inclusive, amiga, elas são cada vez mais frequentes. Como tu disse, é um jogo de números. Você não tem nenhuma garantia. Mas eu atendi um cliente ano passado e ele tinha um plano empresarial. Ele disse assim, ele não fechou comigo. Ele disse assim, eu quero que você coloque no contrato que você garante que por 2 anos a operadora não vai me retaliar em nada. Não, eu não tenho como colocar isso. Eu não sei. Pode ser que mês que vem ele cancele independente de ação. Isso, minto, tem mais de ano. Foi em novembro do ano anterior, de 2022. Aí ele não fechou. Aí quando foi em janeiro, agora ele procurou de novo. E eles, olha, recebi uma cartinha, era um plano empresarial, a operadora vai rescindir o contrato. Eu queria fechar para a gente manter. Eu fiz, amor, tu não queria que eu garantisse? Não tenho como te garantir. Tanto não tenho, ainda bem que eu não garanti. Imagina, se eu garantisse que por 2 anos não ia ter retaliação. Gente, eu sempre digo, até fugindo do tema, mas eu sempre digo que o advogado bom, ele não vai lhe garantir nada. Porque a própria OAB veda a gente essa garantia 100%. Eu explico, geralmente, nas minhas reuniões, que a gente precisa averiguar 3 pontos. E é o nosso papel, enquanto advogado, fazer essa análise dos 3 pontos e, assim, passar, digamos assim, o nosso parecer da situação. Primeiro é o fato. Qual é o fato? Analisar o fato, analisar qual é o cenário que vai ensejar o possível direito. E aí, analisar o direito no tocante à legislação. O que a lei diz aqui? E mais que isso, que é o terceiro e principal ponto, é o que vem sendo decidido no judiciário. Então, assim, porque muitas vezes o direito a lei está dizendo uma coisa, mas a jurisprudência, que são as decisões dos juízes e dos tribunais, ela vem se moldando em outro sentido ou em outro tema específico. Então, a gente precisa analisar esses 3 pontos para, assim, dizer ao nosso cliente ou esse possível cliente se esse direito é bom, se é muito bom, se não é bom, mas nunca garantir. Então, fugindo do tema aí, dessa questão da garantia, não tem como, até porque a gente não é operadora. Claro. Como é que eu, Marcela, vou dar assim, a minha certeza, se eu for uma pessoa transparente e honesta, né, de que não vai acontecer absolutamente nada se eu não sou operadora, ou seja, Claro, se não sou eu que vou mandar ou desmandar. Pois exatamente. Então, assim, o que a gente pode fazer é justamente analisar o direito,
esclarecer para o cliente o que vem acontecendo ou não. E, principalmente, gente, é essa questão, que era o que a gente estava conversando antes de fazer esses pontos, que seria o quê, Marcela? Vai acontecer a retaliação? Vai. Vai acontecer a abusividade? Vai. Não estou dizendo com você e não estou dizendo também que em razão de qualquer ação de reajuste, enfim, de algum direito com plano de saúde. Essas abusividades, elas acontecem aleatoriamente. O que a gente tem que fazer é não se calar, não aceitar, como Iris acabou de explicar. Vai excluir? Vai chegar a carta? Possivelmente, essas pessoas que têm esse plano antigo específico já estão recebendo, já receberam, o tempo já acabou, os dependentes já estão sendo excluídos. Esse outro cenário que tem essa questão dos planos coletivos por adesão já está acontecendo. Então, assim, a gente entende a realidade, mas a gente precisa questionar. E, como também Iris falou, gente, basta dar um Google. Então, assim, se agonie, né? Vá atrás de Eu não entender sei não se qual é a paz de alguma Sei não, pessoa. gente, eu queria ter essa paz. Porque, assim, socorro. E, assim, o cenário é que a pessoa não vai mais conseguir contratar nada. Então, assim, se você recebeu a carta, se preocupa hoje. Muitas pessoas, de fato, elas vão ser excluídas. Elas perderam a condição de elegibilidade. Então, a pessoa jovem não está mais vinculada, ela vai acabar perdendo tudo bem, vai contratar outro plano. Uma pessoa jovem talvez não tenha tanta dificuldade, ingresse em outro coletivo para adesão, em um plano da família, enfim. Mas se você está falando de pessoas em faixa de risco, em faixa etária ou de tratamento, ela não vai conseguir se inserir em nenhum outro plano. Então, ela vai precisar agir de uma forma ágil. Ela vai precisar ser resolutiva, ou a família ser resolutiva. Muitas vezes a família toma esse papel de resolver aquela questão procurando a guarida do judiciário, porque o plano não vai reconsiderar. Não acho que a operadora vai dizer assim, pensando bem, realmente, Marcela me ligou aqui hoje e ela disse que está muito preocupada. Pensando bem, devolva a carta, Marcela, não vai cancelar, não. Isso não vai acontecer. É numérico. As operadoras, com certeza, sabem que elas vão enviar 50 mil cartas. Dessas 50 mil, 5 mil vão procurar a justiça e 45 mil vão ter o plano cancelado. Então, numericamente, vai fazer sentido para ela. O que a gente precisa avaliar é se faz sentido para o segurado ficar sem plano justamente quando ele mais precisa, na maior parte das vezes, que são pessoas que já estão aí em uma situação que não consegue contratar outras operadoras de saúde, que não é justo que depois de tanto tempo em um contrato, muitas vezes cativo, então contribuiu 5, 10 anos, até mais, muitas vezes, para restarem sem plano quando justamente mais precisam. Pois é, e não deixem, a gente roda e volta para o mesmo ponto, para o último dia, gente, nem para quando for excluído. Primeiro que no cenário que quando você for excluído, assim, Deus realmente te proteja, porque no mesmo dia você vai estar sem um plano. Então, se acontecer alguma coisa à noite, gente, não vai ser automático, não é uma questão que o advogado vai entrar e o juiz vai clicar no botão e vai dizer, plano reativado. Não é assim. Por mais que seja ágil, por mais que seja rápido, não é uma questão de minutos. Então, assim, você vai ficar sem plano. Então, não espere esse tempo acabar. E também não espere o último dia, porque o cenário não vai ser o juiz olhar e dizer assim, ai, que bom, seu José deixou para o último dia, meu Deus, coitado, deixou para o último dia, eu vou agilizar aqui para seu José. Não, é tipo assim, seu José não teve pressa e esperou para o último dia. Então, ele sabe esperar mais um tempo. Né? O direito civil, né? Já esperou até agora. O né? direito não socorre os que dormem. Exatamente. Então, assim, é isso, gente. Realmente não esperem o tempo acabar, até porque tudo leva tempo. Você vai precisar consultar um advogado de sua confiança, um advogado experiente, especialista. Você vai ter que contratar essa pessoa. Envolve documentação, você vai ter que enviar alguns documentos, assinar outros documentos para dar entrada no processo. E para o advogado, gente, nossa função é uma função social, né? De estar atento a o que está acontecendo na sociedade. E como advogado de direito da saúde, a gente se antecipa. Se você se antecipa, você está muito na frente. Se você espera os outros advogados começarem a atuar para ver o que está acontecendo e aí se inteirar da informação, você está atrasado. Se você está esperando tudo acontecer para começar a pensar nisso, você se atrasou. Você precisa hoje olhar esse cenário e pensar assim, poxa, desde novembro, que a gente já vem falando sobre isso, desde o começo de 2024, desde novembro que as operadoras estão excluindo, eu acho que esse cenário vai se perpetuar. É melhor eu ficar atento e aprender e entender qual é a realidade. O judiciário, inclusive, evoluiu muito. Antes, as decisões, muitas vezes até de falsos coletivos, eram assim,
Eita, ele está insatisfeito, procure outra operadora. Isso coisa de 2 anos atrás. Hoje já é. Peraí, isso não é um contrato empresarial. O segurado não tem livre escolha, ele não vai lá contratar com quem ele quiser. É um contrato cativo em que ele acaba refém daquele contrato e, no caso de falso coletivo, acaba sendo reajustado em valores muito mais altos do que deveriam. Mas o judiciário também já está a par e preparado para resolver esse tipo de situação. Ele já está atento de que realmente está acontecendo exclusão de segurado. Será que é justo que a pessoa contribuiu 15 anos agora, ela fique sem plano de saúde? Eu entendo que não. Então, a gente encontra, como operador do direito, um judiciário preparado e a gente se antecipa ao que está acontecendo para a gente estar preparado para atender essas demandas, informando a população e, claro, advogando nessa área. Isso é mais um viés, né, para quem se prepara, para quem domina o tema, enfim, possa atuar também frente aos direitos dos beneficiários dos planos de saúde. Eu adorei esse episódio. É isso, né, amiga? Então, ativa o sininho, compartilha. Deixe seu like, que não é Deixa like, seu mas é curta. Deixa o joinha. Os youtubers fazem assim, deixa seu joinha. Siga a gente nas redes sociais, @poddireitoaponta, @irisnovaes.tv. E @Marcela Anes. Termine, @Marcela com 2 L's. @Marcela Anes, Marcela com 2 L's e Anes com 2 N's. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.